Salmo 63. E nós iremos ler apenas os versículos 1 e 2, que serão textos que nós iremos meditar nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Então, o título da mensagem nessa manhã é Como buscar a Deus. Como nós devemos buscar a Deus. Nós acabamos de ler anteriormente João 4, que fala sobre a mulher samaritana que foi buscar água no poço de Jacó. Na verdade, obviamente, essa mulher ela buscava uma água física, mas a alma dela estava seca. Ela havia tentado saciar, como nós vimos, a sede com 5 relacionamentos falidos. Ela já estava no 6º, quando Jesus questiona ela: onde estava o seu marido? Ela diz que não tinha marido, que já tinha passado por 5 maridos e estava no 6º. E também, obviamente, por práticas religiosas e vazias, mas nada disso preenchia a vida daquela mulher. Mas eu quero que nós vamos ler novamente apenas 2 versículos de João capítulo 4. Nós iremos ler o versículo 13 e o versículo 14, que resume muito bem o que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar com aquele texto. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E nós lemos agora esse salmo de Davi, que está muito relacionado com a situação dessa mulher. Porque assim como a mulher samaritana, Davi também nesse salmo, ele revela que ele estava em um deserto físico e espiritual. Nós vimos que ele começa dizendo que a minha alma tem sede de ti. Então, tanto esse texto de João, como o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 63, ele mostra para nós que somente Deus pode saciar a sede da alma. E que a nossa busca a Ele deve ser intensa, prioritária, e centrada na sua glória. Isso tem que ficar claramente a nós. Deus deve ser a nossa prioridade. Nós devemos buscá-lo com senso de urgência, intensidade e centrado, obviamente, em sua glória. Mas nós vamos olhar agora com detalhes como Davi buscou a Deus. Então nós vemos que ele começa no versículo 1, lá do capítulo 63, desculpe. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Só até essa primeira parte. Nós vemos que Davi, ele começa dizendo: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. O que isso reflete? Isso reflete intimidade pessoal. Davi conhecia
esse Deus. Não é apenas uma declaração teológica, como muitos hoje fazem. Davi tinha um relacionamento com Deus. Ele possuía Deus em relação de aliança. Ele tinha uma aliança com Deus. Era isso que, na verdade, quando ele começa, deve passar para nós. E nós, por meio de Cristo, nós estamos ligados a Deus. Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por Ele ter nos reconciliado com esse Deus, agora nós podemos o buscar. Ele também diz: de madrugada te buscarei. Isso aqui, obviamente, como eu falei no início, traz um senso de urgência, prioridade na busca espiritual. De madrugada, logo quando começa o meu dia, eu buscarei. O dia de Davi não começava com problemas ou afazeres, mas começava com Deus. E é aqui muitas vezes que nós nos perdemos, porque nós costumamos acordar e olhar para muitas outras coisas e deixamos Deus de lado. Mas aqui nós vemos: de madrugada te buscarei. Nós temos muito a aprender com Davi em relação a isso. É logo no início do dia que nós devemos buscar a Deus. Aqui também prioridade não significa apenas tempo, mas também um coração inclinado ao Senhor antes de qualquer outro desejo. E nós vamos ver isso agora na palavra de Deus. Obviamente, tem 2 textos que eu vou citar, e o terceiro nós vamos ler. Nós devemos lembrar de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. E Marcos 1,35 também, é um texto que relata que Jesus mesmo, sendo Deus, acordava de madrugada para orar e falar com Deus. Então, nós vemos, mas eu gostaria que nós abríssemos, porque não somente eles, mas Isaías 26, versículo 9, nos é relatado isso também, o profeta Isaías. Isaías, versículo 26, capítulo 26, desculpe, versículo 9. Isaías 26, versículo 9, diz assim: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então nós vemos aqui o profeta Isaías falando também que madrugarei a buscar-te. Então nós vemos que isso era um hábito. O Jó e tantos outros, quando nós olhamos na narrativa bíblica, nós vemos que eles colocavam Deus como prioridade, não apenas no tempo, mas a questão de inclinar o coração. Que é isso que esse texto de Isaías fala. Thomas Watson, também puritano, ele diz que aquele que não busca Deus cedo, dificilmente o buscará de verdade. É uma frase muito forte, mas nós devemos refletir. Aquele que não busca Deus cedo, dificilmente o buscará de verdade. Isso é muito sério, meus irmãos. Muitos cristãos começam o dia ocupados com tarefas, preocupações ou distrações, e só buscam a Deus depois. Muitas pessoas priorizam todas as outras coisas, e depois, quando sobra um tempo, elas buscam a Deus.
Isso é algo que nós, como igreja, precisamos entender. A busca verdadeira começa cedo, com coração e tempo entregues a Deus. Nós devemos refletir acerca de como nós temos buscado a Deus, como é o tempo que nós temos investido em Deus. Nós temos parado para sentar, ler, meditar, refletir, aplicar, orar, ou nós temos feito corrido, 5, 10 minutos, aquele tempo breve? Não é assim que funciona, meus irmãos. Eu sei que todos nós temos rotinas puxadas, temos desafios, mas é fundamental nós encorajarmos uns aos outros e nós buscarmos a Deus logo no início do nosso dia. Eu sei que muitos falhamos, muitas vezes nós falhamos, muitos dias, infelizmente, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós acabamos priorizando as coisas, quando na verdade nós deveríamos correr para Cristo. Mas a gente acaba, infelizmente, agindo assim. Mas nós devemos buscar, e não somente de madrugada, e nós vamos ver isso também. Mas nós, diariamente, tempo de oração, reflexão, meditação na palavra de Deus. Mas ele continua o versículo. E ele diz: minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aqui, obviamente, quando Davi usa esse termo, ele não está falando apenas de desejos superficiais, mas ele está falando de uma necessidade vital, de vida ou morte, que ele necessita de Deus, porque sem Deus ele não consegue viver. É algo que é essencial, como muito mais importante do que a comida, do que a bebida. Que Deus é vital para a sua vida. Aqui também o deserto, que ele usa o termo terra seca e cansada, ela traz também uma vida, simboliza na verdade uma vida seca e cansada sem a presença de Deus. É assim que todas as pessoas lá fora vivem, as que não têm Deus. Não passa de cansaço, de sequidão. É isso que é a vida dessas pessoas. Por mais que elas busquem coisas e tentem passar uma imagem totalmente diferente, no fundo não passa disso. Sequidão e, infelizmente também, cansado, uma vida pesada. Ele diz aqui também: a minha carne te deseja muito. Isso, na verdade, aqui significa que o corpo inteiro sente a falta de Deus. É assim, nós que temos Cristo, que temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos sentir. Como se cada membro nosso sentisse falta de Deus. Que sem Ele nós não conseguimos levantar. Sem Ele nós não conseguimos trabalhar. Sem Ele nós não conseguimos viver. É assim que nós devemos pensar e refletir. Eu gostaria que nós lêssemos Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo
13. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Nós lemos anteriormente lá em João capítulo 4, versículo 14, que Cristo é a água viva que mata a sede eterna. E nós vemos aqui que o povo de Israel, infelizmente, ele deixou a Deus, que era a fonte de vida, e cavou cisternas rotas. Richard Sibbes, ele diz que a alma sem Cristo é um poço seco. Pode-se jogar todo mundo dentro dela e ainda assim continuará sedento. É por isso que as pessoas aí fora, elas podem buscar qualquer tipo de prazer, riqueza, qualquer outra coisa, mas elas continuarão sedentas. Não irá preencher a sua vida. Elas continuarão em ruína e desgraça e indo rumo à perdição. Muitas pessoas acabam buscando isso. Relacionamentos também, posses, mas elas continuam secas. O deserto espiritual, e isso o cristão pode passar. O deserto espiritual, ele revela a nossa dependência em Deus. É nesses momentos difíceis, é nesses momentos de luta, de agonia, de tristeza, que Deus, na verdade, está nos ensinando a depender mais dele. É por meio dessas situações que ele coloca. E nós, como igreja, como cristãos, nós precisamos aprender a identificar essas cisternas rotas. Quais os caminhos que têm nos desviado de Deus? O que nós temos feito que nos atrapalha de ir até Deus, de ir até Cristo? A internet, redes sociais, tenho idolatrado o meu trabalho, família, lazer, qualquer outra coisa. Todos nós temos cavado, todos nós falhamos em algum aspecto, e é um momento importante para nós refletirmos, identificarmos e largarmos fora e nos lançarmos na fonte viva de Cristo. Porque é isso que Davi estava fazendo naquele tempo. Ao anelar a presença de Deus, ele estava deixando tudo de lado e buscando a Deus. E ele continua. Qual que é o alvo dessa busca? Por que nós buscamos a Deus? Por que o cristão busca a Deus? E ele responde isso no versículo 2. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. O alvo da busca do cristão é para contemplar a glória de Deus. É para desfrutar de um relacionamento íntimo profundo com Deus e contemplar a sua glória. Davi, aqui nesse deserto, ele deseja mais do que socorro. Não é isso que ele está pedindo, um socorro passageiro, mas ele deseja contemplar a glória de Deus. É isso que ele está fazendo. É por isso que ele está clamando e anelando e buscando, porque ele quer a glória de Deus. Ele lembra, nós vemos aqui que ele usa como te vi no santuário. Ele lembra do santuário, que na verdade era um símbolo da presença e majestade de Deus. E ele anseia por isso no deserto. Na verdade, ele está ansiando a presença de Deus. Ele quer Deus com ele, sentir, ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que ele anseia. E nós vemos
que é uma busca teocêntrica. Não é apenas bênçãos, como a maioria das pessoas procura. Não é os benefícios de Deus, mas Ele quer Deus. É Deus mesmo. Não é o que Deus pode oferecer para ele. Não é o que Deus pode fazer para ele, mas Ele quer Deus. Ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. É isso que Ele quer. E é isso que todos nós deveríamos querer também. Não apenas bênçãos financeiras, êxito, mas Deus. Eu querer Deus. Tem 2 textos que eu gostaria que nós abríssemos. O primeiro fica lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, é que nós somos transformados. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós irmos até Ele, mais Ele nos santificará. Mais Ele nos irá conformar à imagem do Seu Filho. Nós iremos progredir na caminhada cristã. Nós iremos crescer em santidade, profundidade, pureza, obediência. A nossa mente será renovada. Daí nós buscaremos tudo aquilo que é puro, que é agradável, que é de boa fama. É assim que Deus faz. Mas eu gostaria também que nós olhássemos um texto muito importante, lá no Evangelho de João novamente, na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 17. Oração bem famosa do nosso Senhor. João capítulo 17, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então nós vemos que aqui mesmo nessa oração, Cristo deseja que nós, os escolhidos de Deus, vejamos sua glória, possamos contemplar a sua glória. É isso que Cristo espera, que nós tenhamos um relacionamento tão íntimo, que nós possamos o conhecer mais, para poder, sim, nos gloriarmos ainda mais nele, e nos satisfazermos nele, confiarmos nele, dependermos dele. John Owen, também um famoso teólogo puritano, ele diz que a contemplação da glória de Cristo é a vida da fé e o consolo da alma. Ela é o maná do crente no deserto. Mais uma vez, a contemplação da glória de Cristo é a vida da fé e o consolo da alma. Ela é o maná do crente no deserto. Aqui está o maná que nós precisamos. Contemplar a glória de Cristo. É isso que nós precisamos. É isso que vai fortalecer a nossa fé. É isso que vai dar o consolo da nossa alma. Quando nós olhamos e contemplamos para quem Cristo é, por aquilo que Ele fez também. Buscar Deus apenas para soluções e para problemas não satisfaz. Quando nós buscamos Deus apenas como um gênio da lâmpada, como Papai Noel, tentando satisfazer as nossas vontades, porque nós nos comportamos bem,
Isso não traz relacionamento. Isso nós estamos usando apenas Deus como meio para adquirir coisas quando nós agimos assim. Porque a verdadeira busca por Deus, ela irá transformar o deserto em altar de adoração. Aí nossa vida passa a ser uma vida de adoração e contemplação a Deus. Mas quando nós buscamos apenas para necessidades, suprir as nossas necessidades, isso não irá nos satisfazer. E nós continuaremos secos. É essa a realidade. Por isso nós devemos não apenas pedir, nós devemos começar a ver e nos alegrar na glória de Deus. Nós temos que começar a ter mais gratidão. Nós temos que começar a olhar mais para quem Deus é, aquilo que Ele faz, pela grandiosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque nós não estamos mais só. Nós temos o Espírito Santo, que é o selo da promessa, que trabalha em nós, que nos santifica, que nos consola, que também vai nos levar até o fim. Que Deus nos dá uma igreja, nos dá irmãos. Que Deus tem sido bom conosco, tem nos dado alimento, tem nos dado proteção na nossa casa. Nós temos tanto, e até mesmo na criação. Eu sei que com a corrida que hoje é os nossos dias, nós esquecemos de contemplar a majestade de Deus na criação, aquilo que Ele fez, a natureza, os animais, tantas coisas, o céu, o mar. Quando nós começamos a refletir acerca disso, nós começamos a nos alegrar. Mas eu gostaria de concluir esse breve sermão. Eu acho que nós aprendemos muito. E Davi e a mulher samaritana, eles nos ensinam, esses dois textos, algumas coisas bem importantes. Primeiro, buscar a Deus deve ser uma prioridade diária. Se eu não busco a Deus, é um dia perdido. Se eu não buscar Ele logo no início do meu dia, o que será o meu dia após? A alma tem uma sede que só Ele sacia. A mulher foi à busca de água física. Mas quando ela compreendeu, e nós vemos que depois muitos, o resultado de tudo aquilo que Cristo fez é que houve muitas conversões. Muitos depois, apesar de ter escutado, foram até lá e creram porque eles viram que Cristo era o Messias, que Cristo podia saciar a alma deles. E o terceiro, e não menos importante, o verdadeiro alvo é a glória de Deus, não apenas dádivas. Infelizmente, a maioria das pessoas vão para a igreja procurando bênçãos, cura, prosperidade, qualquer outra coisa. Eles não vão porque eles estão buscando Deus, porque querem conhecer mais a Deus, porque querem conhecer mais a sua verdade, a sua vontade. Mas, obviamente, depois quando acontece com a conversão, Deus começa a trabalhar isso em nós cristãos. Por isso, nós devemos procurar nos relacionar a Deus, não esperando que Ele nos dê algo em troca. Que Ele nos abençoe, que nós cresçamos no trabalho ou qualquer outra coisa. Nós devemos buscar Ele porque Ele é Deus, porque Ele nos criou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos ama e se importa a ponto de ter mandado o seu Filho unigênito para se entregar naquela cruz pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados do povo de Deus foi colocado sobre Ele naquela cruz. E Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nós precisamos fazer como aquela mulher samaritana que deixou seu cântaro vazio
E Davi também, que encontrou refrigério no deserto. Nós precisamos abandonar as nossas cisternas rotas e beber da fonte viva de Cristo. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado, eu sei que é difícil. Até mesmo quando estava preparando essa mensagem, estava refletindo qual que são as minhas cisternas rotas. O que tem me afastado e me tirado do foco de Deus, de buscar Deus. De manhã, qual que é a primeira coisa que eu busco? Qual que é a primeira coisa que eu faço? E isso também traz algumas aplicações para nós. Nós devemos evitar de saciar a sede em prazeres passageiros. Principalmente jovens, nós que somos mais jovens, nós acabamos nos olhando para o mundo e nos vislumbrando com certas coisas. Mas tudo isso é passageiro. Nós temos que beber da fonte que é Cristo. Nós temos que ir até Ele, beber da fonte que dá vida eterna. Também nós, casais, famílias, busquem juntos o Senhor em oração e estudo da palavra. Porque a família sem isso é um lar deserto. E infelizmente, eu tenho visto isso. Quanto isso é prejudicial. Quando nós deixamos, todos nós que temos família, nós vamos perceber isso, que a partir do momento que nós deixamos de buscar a Deus como família, nós iremos passar um deserto. E isso é algo terrível. Para nós que já cremos também, nós devemos renovar a sede de Deus diariamente. Nós nunca devemos nos acomodar. Porque isso também é algo que nós vamos cair muitas vezes. Achar que nós já sabemos o suficiente, que nós já temos o conhecimento necessário, vem um orgulho, uma soberba, e nós começamos a achar que nós podemos viver o cristianismo de qualquer forma. E isso é algo terrível também. E como igreja, que nós possamos ser conhecidos não por programas, mas por sermos um povo sedento de Deus. Que eles possam olhar para a Igreja Batista Reformada da Palavra como pessoas que querem Deus, não um lugar que tenha programas interessantes, que tenha atividades, mas que as pessoas possam olhar para nós como um povo que quer mais a Deus, que quer conhecer mais a Deus, que quer buscar mais a Deus, que quer ser mais usado por Deus. E eu gostaria de finalizar com o último versículo, que fica lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Apenas a primeira parte desse versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Assim como a mulher samaritana e Davi, nossa vida só encontra descanso e refrigério na presença de Deus. Que cada um de nós que estamos presentes aqui nessa manhã, nós possamos buscar a fonte viva que satisfaz toda a alma. Que isso realmente possa ser uma realidade na nossa vida. Porque acredito que todos nós temos que avaliar, há muitas coisas que nós precisamos melhorar. Todos nós cavamos cisternas rotas que nos tiram o foco, mas que nós possamos correr para a fonte verdadeira que dá a vida eterna, e nos apegarmos somente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe